Ele quer ser presidente da República do Brasil. Por isso que eu falo que ele é uma ficção. Porque ele depende totalmente do Bolsonaro, do voto bolsonarista, porque ele não é um líder. Ele não é um grande eleitor. Ele foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador, que é legítimo. Eu não acredito que a gente perca essa eleição. Nós temos um candidato, que é o Lula. Eles não têm ainda. Eles têm um problema para resolver. O Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio. O Lula é bastante competitivo. Particularmente porque o candidato provável, o Tarcísio Freitas, se identificou muito com o bolsonarismo recentemente e muito com as políticas norte-americanas para o Brasil, da administração Trump. Não acredito que a maioria dos brasileiros darão um mandato para o Tarcísio com essa bandeira. Não é crime eleger o Tarcísio, apoiar o Tarcísio. Pode ser pela agenda dele liberal, econômica, mas ele está se alinhando com Trump, está se alinhando com Bolsonaro, com o ataque ao Supremo. A primeira pesquisa presidencial de 2026 acabou de sair, e os números contam uma história que vai muito além do que está na superfície. Lula lidera, o PT sorri, e a máquina que mantém esse partido no comando há décadas continua operando com precisão cirúrgica. Se o Lula é considerado a alma e o rosto do partido, o José Dirceu é há muito tempo o cérebro e o arquiteto. Coube a ele profissionalizar a máquina partidária, estruturar campanhas e construir alianças que viabilizaram a chegada do Lula à presidência em 2002. Agora, vamos entender como ele está vendo esse cenário de eleição para 2026. Como você está vendo esse cenário de eleição para 2026? A eleição no Brasil, depois de 2010, tem sido disputada voto a voto. É improvável que o eleitorado brasileiro eleja, seja o Bolsonaro, que está inelegível, ou o Tarcísio, né? É com essa orientação que eles acabaram de... Eles estão assumindo um risco. Atacar o Supremo Tribunal Federal, dizer que o sistema eleitoral e a justiça eleitoral não são confiáveis, sendo que ele acabou de ser eleito governador de São Paulo, né? Defender a política de Trump para o Brasil, fazer manifestações com a bandeira, atacar a democracia e o Supremo, e achar que vai conseguir uma maioria frente a um presidente que acabou de exercer o mandato, mais uma vez, convivendo com uma base parlamentar de direita e de extrema-direita, né? Com uma oposição grande no país, sem sair, né, das regras democráticas, eu não acredito que a gente perca essa eleição. Evidentemente que a eleição depende da conjuntura internacional, da economia, pode ter uma crise econômica amanhã, pode ter um erro do governo, pode ter uma denúncia, um escândalo. Então eu vejo que derrotar o Lula em 26, principalmente na coalizão, porque nós temos um candidato, que é o Lula, eles não têm ainda. Eles têm um problema para resolver. O Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio. Isso é primeiro. Depois tem o Zema, tem o Caiado, não talvez o Ratinho, porque acho que aí depende muito do Kassab, né, do partido dele. O Kassab quer ser governador de São Paulo, mas o Nunes quer ser governador de São Paulo, o presidente da Assembleia quer ser, porque parece que o mundo deles é um mundo de cor de rosa, mas não é. É um mundo complicado. Agora nós temos o PDT, o PSB, o Cidadania conosco, o PSOL, a Rede, o PT, o PCdoB e o PV. E temos grande parte dos estados do MDB e temos 8 estados do PSD que já estão comprometidos por razões regionais ou de participação no governo com o presidente Lula. Então nós não somos assim, porque fica parecendo que eles estão bem organizados e nós não. Não. Está em disputa, não é uma eleição que está ganha, nós vamos ter que trabalhar muito para ganhar, e o governo, outra coisa, o governo não está parado. Portanto, eu acredito que o Lula é bastante competitivo, particularmente porque o candidato provável, que aliás é o candidato do mercado, o mercado assume isso, o Tarcísio Freitas, se identificou muito com o bolsonarismo recentemente e muito com as políticas norte-americanas para o Brasil, da administração Trump, que é o tarifaço e a intervenção política no Brasil, no Supremo, no governo, no parlamento, porque exigir uma anistia é uma interferência direta no parlamento brasileiro, exigir a absolvição dos golpistas é uma interferência direta na Suprema Corte, e ameaçar o país com reivindicações políticas, com medidas comerciais totalmente descabidas, porque o Brasil nunca teve nenhum contencioso que não fosse negociado e acordado com os Estados Unidos, né? E nós nunca tivemos uma política anti-americana no Brasil. Nós tivemos divergências em vários momentos recentes, nos últimos 25 anos, com políticas externas do governo americano. O que o Tarcísio está propondo para o país, né? Ele está propondo vender a Petrobras, privatizar os bancos públicos, desvincular o salário mínimo da Previdência, tirar os pisos de saúde e educação, talvez privatizar a Previdência. É esse o caminho que o Brasil quer? Não foi o caminho que o Brasil escolheu em 88, e nem em todas as eleições, menos uma. Porque quando se vota no PT, se vota num partido que defende o Estado de bem-estar social, num partido que defende um projeto de desenvolvimento nacional, um partido que defende a democracia. Agora, para finalizar, vamos ouvir um pouco o que o maior articulador da história do PT tem a dizer a respeito da gestão do governo Lula nesse último mandato. Algumas perguntas que ficam no ar só terão as respostas após a eleição de 2026. Mas por que a direita não consegue unificar em torno de um nome forte? Seria Tarcísio o último candidato capaz de enfrentar Lula? E o que está sendo costurado longe dos holofotes em um momento com tantas articulações políticas? O país está crescendo, a renda está crescendo, o emprego está crescendo, o governo sem maioria, eu diria quase um governo impossível, né? Porque a base do governo é de centro-direita. Vai ser lembrado com um governo que superou o bolsonarismo, garantiu a democracia, restabeleceu os programas sociais e com todas as dificuldades manteve o país crescendo, e em paz, e sem conflito institucional, porque da iniciativa do PT
dos partidos que apoiam o governo do presidente Lula, não houve uma iniciativa com relação ao Poder Judiciário e Poder Legislativo, mesmo com todos os problemas graves do Poder Legislativo. Seria melhor para o Lula enfrentar o Tarcísio ou uma eventual volta do Bolsonaro? Eu não acredito que a gente perca essa eleição. Se esse conteúdo fez você pensar, deixe o seu like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo vídeos como esse. Compartilhe com quem precisa ouvir essa informação e participar dessa conversa. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui.